Obrigada eu, obrigada a todos por estarem presentes. Agora vou partilhar os slides que eu tenho. A parte dos slides contém informação daquilo que eu vou falar e vocês podem ter acesso a eles. Okay. Então, conseguem ver os meus slides? Façam. Ok, perfeito. É a primeira vez que eu uso PowerPoint numa apresentação, portanto, estou a aprender com vocês. Ora bem, aquilo que eu vou falar um bocadinho hoje é dar-nos uma visão muitíssimo breve do quão determinante é um bocadinho o contexto em que nós nascemos. E aquilo que os governos, e aqui eu foco apenas numa pequena parte, porque não só os governos são responsáveis nisso, existem entidades privadas, famílias também são parte todo este contexto. Mas eu vou falar apenas de um, que é o contexto dos governos, e tentarmos perceber como é que se pode, então, reduzir desigualdades de oportunidades. Acho que, peço imensa desculpa, porque eu acho que vocês estão a ver as minhas notas, eu não tenho notas, mas, de qualquer forma, é um bocadinho estranho, full screen. Okay, share. Então, eu vou começar por mostrar este gráfico, que é um gráfico que foi produzido por 4 autores, 4 economistas, muito famosos, por acaso, que estudam este assunto das desigualdades. E o que é que eles têm aqui? O que eles mostram aqui é o seguinte: eles utilizaram dados do preenchimento dos impostos, portanto, da declaração de impostos dos indivíduos, que foram obtidas desde 2013 até 2014, e eles pegam nessas pessoas todas dos Estados Unidos, isto são dados americanos, toda a gente preencheu os formulários de impostos dos Estados Unidos e ordenaram todos os indivíduos. Em particular, ordenaram os indivíduos em 100 classes, vocês têm aqui 100 percentis, e dividiram todos os indivíduos que preencheram impostos em 100 grupos de tamanho igual, e para cada um destes grupos foi calculada a média do rendimento anual. Foi calculada a média do rendimento anual para os indivíduos mais pobres, portanto, os indivíduos do lado mais à esquerda dos Estados, neste gráfico, e o rendimento dos indivíduos mais ricos, os indivíduos do lado direito deste gráfico. E fizeram o mesmo para 2 gerações, fizeram isto para pais e fizeram isto para os filhos de determinados indivíduos. Além disso, de modo a assegurar que não estamos a comparar aqui neste gráfico bananas e laranjas, que vamos comparar indivíduos que são muito semelhantes, o que é que estes autores fizeram? Estes autores compararam pais por idade adulta, 40 anos mais ou menos, e mediram o rendimento dos filhos destes indivíduos quando eles atingiram a idade dos 30 anos, entre 30 a 39 anos, a maior parte deles tinham 30 e poucos anos. E classificaram todos estes indivíduos, nestes 100 pontos, nestas 100 caixinhas que eu vos falei, calcularam onde é que tanto os pais e os filhos caíam na distribuição do rendimento. Além disso, fizeram isto para os Estados Unidos inteiros, mas neste gráfico que eles apresentam aqui, consideraram apenas a cidade de Chicago e os arredores de Chicago. Porquê? Porque, como vocês devem perceber, se fizéssemos isto em Portugal e se comparássemos indivíduos em Lisboa e indivíduos em Bragança, estávamos a comparar tipos de famílias muito diferentes. Então, para considerar indivíduos muito semelhantes, vamos comparar, por exemplo, indivíduos em Lisboa, neste caso Chicago. E o que é que vocês encontram aqui neste gráfico? O que isto mostra é que o gráfico que estes economistas, Shetty Andren, Patrick Klein e Emmanuel Science, fizeram, mostra que existe uma relação vertical, um padrão crescente entre o rendimento dos pais e o rendimento dos filhos, ou, mais corretamente, para ser mais precisa, a posição em que os pais e os filhos se encontram na distribuição do rendimento
de cada uma da geração dos Estados Unidos, ou da distribuição de rendimento dos Estados Unidos. O que é que isto, de forma simples, o que é que isto mostra? Isto mostra que, por exemplo, se vocês pegarem aqui no rendimento, no eixo horizontal, no eixo do X, e se vocês pegarem aqui nos pais que estão no rendimento de nível 25, ou seja, no 25º percentil da distribuição nacional do rendimento, então, em média, os filhos destes pais vão ter um rendimento no percentil 40 da distribuição nacional do rendimento. O que é que isto mostra? Isto mostra que quem nasce numa família mais pobre provavelmente irá viver toda a vida adulta numa família mais pobre. E quem nasce em famílias ricas provavelmente vai ser rico e vai ter um rendimento alto na sua vida futura. Por isso é que temos esta relação positiva, crescente, entre o rendimento, o ranking na distribuição nacional do rendimento dos pais e do rendimento dos filhos. Se não fosse assim, por exemplo, se fosse completamente aleatório, se o facto de alguém rico poder, na vida adulta, ser aleatoriamente pobre ou aleatoriamente rico, aquilo que iríamos ver neste gráfico era uma nuvem de pontos, 100 pontos. Mas não, o que nós vemos é que existe uma linha quase perfeita, com declive positivo. Então, o que é que isto mostra? Isto é exatamente, eu tenho aqui a descrição daquilo que eu estou a mostrar, vocês podem ter acesso a estes slides. O que é que isto mostra? Isto mostra que nos Estados Unidos, em Chicago, tal como em muitos outros países desenvolvidos, existe uma grande persistência de desigualdade. Isto mostra que o contexto em que nós nascemos é muito determinante das nossas oportunidades futuras. É esta persistência que existe uma persistência muito grande entre duas gerações, pais e filhos. Então mostra que muita da desigualdade que nós temos na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, num determinado ano, não só é explicada por exemplo, alguns indivíduos perderem emprego, choques de saúde que famílias possam ter, mas muita desta desigualdade é de facto uma desigualdade que persiste no tempo, persiste entre gerações. E isto é um tema que tem ocupado muitos economistas que estão interessados neste tema de desigualdade. E é de facto interessante perceber como é que podemos tentar quebrar este link, quebrar este ciclo, ou tentar reduzir estes efeitos de persistência que podem levar a que crianças que sejam extremamente dotadas, mas que nasçam em famílias mais pobres, tenham a sua vida praticamente terminada pelo momento do nascimento. Além disso, este gráfico é útil para vos mostrar duas coisas fundamentais daquilo que nós hoje em dia fazemos em economia, em termos práticos, que é, por um lado, o uso detalhado de dados. Eu disse-vos que este gráfico era construído com informação que vem no formulário de impostos, e mostra também outro aspecto extremamente interessante, que esta desigualdade num determinado momento do tempo está muito relacionada com desigualdades à nascença. Então eu agora nos restantes cerca de 35 minutos, eu vou falar-vos um bocadinho destes dois aspectos, muito mais focando-me no segundo aspecto do que no primeiro, mas quero dar-vos um bocadinho o cheirinho daquilo que nós fazemos na prática como economistas e que tipo de dados estamos a utilizar para tentar perceber estas questões em detalhe. Ora bem, eu não sei se vocês já ouviram falar deste assunto dos Big Data, ter acesso a imensos tipos de dados. E aquilo que nós fazemos, eu e muitos dos meus colegas, como este ótimo exemplo destes quatro autores, o que nós fazemos é usar dados de diferentes formas para estudar diferentes questões, como a Mónica vos disse que eu fazia um bocadinho no meu dia-a-dia. E essencialmente podemos pensar em três tipos de dados. Um tipo de dados são dados governamentais, são dados de impostos, por exemplo, o formulário do IRS. Outros tipos de dados que são extremamente usados, principalmente na Escandinávia, são dados de registro de capitais. O que é isto? São dados de exames nacionais, 12º ano, de acesso à universidade,
Outro dado extremamente útil são dados de formulários de candidatura ao ensino superior, em que vocês, e eu fiz há uns anos, preenchi não só o curso a que eu me estava a candidatar, mas também a universidade que eu pretendia ter acesso. Ou seja, estou a revelar as minhas preferências por a minha vida futura. Dados de uso de serviços de saúde, como por exemplo visitas a hospitais, centros de saúde e registros criminais, e existem uma variedade enorme de dados que se podem usar. Além disso, podem-se usar dados, usamos muitas vezes dados empresariais, como dados de tendências do Google pesquisa, dados da Uber, de uso de viagens, de quando se marcou uma viagem, de onde e para onde, o tempo que a viagem durou. Isso são dados extremamente importantes e que têm sido muito usados para perceber padrões de procura. Outros dados muito interessantes são dados de scan de compras, portanto, os dados do supermercado. Os dados em que passa um pacote de açúcar, registra-se o valor, registra-se o que se comprou, a que horas, todo o pacote que foi comprado em simultâneo por uma determinada pessoa. Isto revela imenso acerca das desigualdades no consumo de bens. E, finalmente, dados não estruturados. Dados não estruturados são, por exemplo, análise de texto. Se vocês quiserem saber o tipo de palavras que eu estou a usar nesta apresentação. Então, isto são dados como, por exemplo, Twitter, dados de Facebook, e dados de arquivos históricos. São dados que, por exemplo, em Portugal estão muitas vezes arquivados no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Se vocês estiverem um dia interessados na vossa vida, se decidirem seguir por este tipo de carreira, podem ir ao arquivo. É verdade que se ficam uns dias fechados numa salinha, a compilar dados, a ler, e muitas vezes tem que se contratar as outras pessoas que nos ajudam. Mas isso contém imensa informação que muita gente está a usar hoje em dia para perceber precisamente esta persistência de desigualdade ao longo de séculos e como é que isto tem evoluído. E as questões aqui estudadas são muito diversas, isto é apenas um pequeno cheirinho. Por exemplo, estudamos efeitos de diferentes reformas de educação, se aumentarmos a escolaridade obrigatória de 9 para 10 anos, 9 para 12 anos, desigualdades de género, desigualdades raciais, que são extremamente importantes nos Estados Unidos. Existe imenso trabalho nesta área. Impactos de diferentes reformas no sistema de saúde. Eu trabalho imenso nisso, por exemplo. Casos de justiça criminal. Como é que um indivíduo que é preso, por exemplo, por um determinado tempo, vai ser afetado no futuro? Será que isso é bom? Será que isso é mau? Há de facto estudos recentes que mostram que em países escandinavos, ser encarcerado durante pequenos períodos pode ter efeitos benéficos no futuro. Por exemplo, há determinados estudos feitos muitos estudos feitos nesta área. Efeitos de políticas fiscais, vocês ouvem provavelmente isto no telejornal todos os dias. E questões não tanto relacionadas com o nosso país, mas muitas questões relacionadas com países em desenvolvimento. Isto é aquilo que nós fazemos no dia a dia. Agora, eu vou-vos falar um bocadinho mais deste assunto das desigualdades. O que é que nós estamos muitas vezes interessados? Como é que se pode tentar quebrar aquele link daquele gráfico com uma reta quase, com um declive positivo, como nós vamos dizer em matemática, vocês já ouviram isso em matemática. Então, existe de facto um largo número de economistas que tentam perceber que tipo de intervenções podem reduzir o impacto de desigualdades de oportunidades para crianças que nascem em famílias de diferentes níveis socioeconómicos. E as políticas aqui são imensas, como vocês ouvem no telejornal. Por exemplo, pode-se atribuir um rendimento às famílias com uma ajuda económica se o rendimento familiar for abaixo de um determinado montante, que se considera demasiado baixo para superar as necessidades básicas do dia a dia. Outro tipo de políticas que vocês ouvem falar provavelmente muito, são chamados seguros sociais. E o que é que são estes seguros sociais? São subsídios, como por exemplo o subsídio de desemprego, um subsídio de doença, que têm o objetivo de servir exatamente como um seguro. Ou seja, têm o objetivo de ter um uso temporário para que os indivíduos e as famílias possam, durante um curto período em que estão desempregados, em que estão doentes, possam fazer face às necessidades. Outro tipo de políticas são políticas de apoio a estudantes universitários, por exemplo, de famílias desfavorecidas. Em muitos países existem subsídios baseados no rendimento familiar.
e há evidência que mostra que estes subsídios aumentam a probabilidade que alunos de famílias pobres de facto estejam inscritos na universidade e completem um curso superior, que na ausência de tal subsídio não fariam. E existem também empréstimos que são dados aos estudantes a taxas especificamente baixas e que são comuns em países como o Chile, como a Suécia, a Noruega, em que os alunos universitários, famílias mais pobres, podem ter esta ajuda para pagar as propinas, pagam mais tarde, quando têm 30, 40, 50 anos. Agora, há um tipo de programas que ultimamente têm recebido imensa atenção. E têm recebido imensa atenção porque é um tipo de programas que não tenta ser um remedio mais tarde para causas, para famílias e para crianças que são mais desfavorecidas, mas que tenta atacar o problema quando as crianças são ainda muito novas, e quando as crianças são mais novas, as crianças são muito mais maleáveis. O nosso cérebro é muito mais maleável e muito mais fácil de que bons ambientes tenham bons efeitos e que maus ambientes tenham resultados muito mais negativos no futuro. Estes são os programas pré-escolares. Ultimamente tem havido imenso interesse neste tipo de programas. Porquê? Porque este tipo de programas tem-se revelado extremamente importante em melhorar as oportunidades de crianças que nascem em famílias muito desfavorecidas. Ou seja, em tentar ajudar crianças que, naquele primeiro gráfico que eu vos mostrei, está no ponto mais à esquerda do gráfico, é tentarem saltar para pontos mais à direita. E agora vou-vos falar um bocadinho do caso particular e porque é que é interessante. E, além disso, eu vou-vos tentar comparar, vai estar aqui uns 3 ou 4 slides, vou-vos tentar mostrar como é que nós podemos traduzir os gastos deste tipo de programas por períodos. Ou seja, estes gastos, se temos que decidir entre investir neste tipo de programas e ter que investir no investimento financeiro real, por exemplo, investimentos em títulos do Tesouro. E vamos aqui recuar a um estudo que foi publicado em maio deste ano no National Bureau of Economic Research, o Gabinete Nacional de Investigação Económica dos Estados Unidos. Esta entidade americana publicou um artigo que mostra impactos muito grandes, bastante substanciais, de um programa público universal, um programa de pré-escola universal, que existe na cidade de Boston, nos Estados Unidos. E para nós portugueses isto é relevante porque considera um modelo pré-escola que é muito semelhante àquele em que as crianças atuais portuguesas têm que estar na pré-escola, ou seja, um programa com cerca de 6 horas diárias, em que as crianças estão integradas numa sala de aula. Isto é interessante porque não sabia, este programa foi extremamente publicitado, este estudo foi extremamente publicitado quando foi lançado em maio. Porquê? Porque nós não sabíamos muito acerca de como é que este programa universal, como que ele funciona em Portugal, há muitos anos, funciona, quais é que são os seus impactos? É positivo, é negativo? Será que o governo está a gastar bem o dinheiro? Será que não está? Como é que pode, como é que as coisas podem, qual que é o ganho disso? E de facto não sabíamos muito do interesse que tem havido neste tipo de programas de pré-escola nos últimos anos. Foi motivado essencialmente por 2 estudos, ou 2 casos. Estes 2 casos foram estudos que foram realizados em 2 cidades muitíssimo pobres dos Estados Unidos, extremamente desfavorecidas, com taxas de criminalidade elevadas, e foram lançados nos anos 60, na época do War of Poverty, em 1965. Basicamente, estes 2 estudos que eu falo aqui, o Perry School Program e o Carolina Obsedarian, o que estes programas fizeram foram pegar em crianças extremamente desfavorecidas, em bairros muito pobres. E destas 150 crianças, metade, mais ou menos, metade foi dada aleatoriamente a oportunidade de fazer parte do Perry School ou
ou do Carolina, a Abecedarian, e outra metade, cerca de 70, não tiveram essa oportunidade. Continuaram com a sua vida como se estes programas simplesmente não tivessem existido. E aquilo que se verificou é que estes programas, que incluíam não só pré-escola e sala de aula, as crianças tinham cerca de 3, 4 anos, incluíam apoio para os pais, e apoio para os pais de duas formas, apoio para tentar encontrar emprego, melhorar os seus rendimentos, mas apoio também para os ajudar a educar os seus filhos, explicar práticas educativas simples, como por exemplo, deve-se falar com as crianças diretamente, deve-se ler para as crianças, havia também ajuda para que os pais pudessem ter acesso a serviços de saúde, ou seja, existe não só pré-escola, mas um chapéu de chuva de programas muitíssimo grandes ligados a estes dois programas. E aquilo que se verificou é que estes programas eram extremamente caros ter cada criança neste programa, mas verificou-se que hoje, quando estes indivíduos têm agora 50, 60, 70 anos, alguns quase, aquilo que se tem verificado é que neste grupo de 150 crianças originais, aquelas crianças que tiveram acesso de forma aleatória a este tipo de escola têm melhor saúde na idade adulta, tiveram resultados, tiveram uma oportunidade no mercado de trabalho melhor do que aquelas que não tiveram, e houve uma redução até em taxas de criminalidade, porque lembrem-se que isto eram bairros mesmo muito maus, em que estas crianças das quais estas crianças viviam. Então tem havido, estes dois simples programas geraram todo este interesse em tentar perceber porque que uma coisa tão direcionada, mas caríssima, muito cara mesmo, como é que isto podia ter efeitos tantos anos mais tarde. Isto parece quase investir num ativo muitíssimo bom. Mas, na realidade, este tipo de programas, por ser tão caros, não pode ser fornecido de forma universal. E por isso é que o programa de Boston, este programa de qual eu vos falei, com um estudo lançado em maio, por isso é que este programa de Boston foi tão interessante, porque realmente dizia-nos como é que o sistema, como o português, como o francês, como o universal, quais é que são os efeitos que ele tem. Existem também diversos estudos deste programa, que foi lançado também em 1965 nos Estados Unidos, que é um programa universal, não é universal, mas é um programa à escala, tem cerca de 1 milhão de crianças, e chama-se isto Head Start, era um pré-escola, era e é um pré-escola para crianças que vêm de famílias com rendimento abaixo da linha de pobreza nos Estados Unidos. E isso inclui cerca de 20% das crianças americanas. No entanto, este programa tem tido efeitos muito diferentes, dependendo do tipo de estudos, não é muito claro de como é que ele funciona ainda. Parece que a evidência é positiva, mas existem algumas dúvidas acerca da dinâmica dos impactos. Então, vou falar aqui uma pequena ideia do que é que este estudo de maio encontrou neste programa universal em Boston. O que é que os autores fizeram? Os autores pegaram em crianças que tinham 4 anos e as crianças candidataram-se, os pais delas candidataram-se a vagas de pré-escola na zona de Boston. Como de vagas é menor do que a procura, do número de candidaturas, de todas as candidaturas houve um sorteio. Umas crianças que foram sorteadas para ter acesso à pré-escola, outras que infelizmente ficaram sem este pré-escola universal de Boston. Então o que é que aconteceu? É que anos mais tarde, quando estas crianças atingiram, quando elas estavam na terceira classe, no terceiro ano, quando elas estavam no 8º ano, quando elas chegaram à idade adulta, elas foram seguidas durante toda a vida, ou pelo menos até aos 20 e poucos anos, que é aquilo que têm hoje. Aquilo que aconteceu é que aquelas crianças que de forma aleatória foram selecionadas para a pré-escola estão com melhores resultados em algumas dimensões da vida. Por exemplo, elas têm uma probabilidade mais alta de inscrição na universidade, têm probabilidade mais alta de inscrição em cursos preparatórios para acesso à universidade, existe uma melhoria nos testes de acesso à universidade nos Estados Unidos,
têm uma probabilidade mais alta de terem completado o ensino secundário e, muito importante, houve uma redução de taxas de encarceramento infantil. O que é interessante, e não tenho aqui escrito neste slide, é que não houve melhoria nos testes, nos resultados dos testes que estas crianças tiveram durante o terceiro ano e o 8º ano. Mas, noutros resultados da vida, que são também bastante importantes e determinantes do futuro, existem efeitos bastante substanciais. Ainda mais interessante é que os rapazes parecem beneficiar muito mais deste tipo de programas do que as raparigas. E isto é um impacto não só encontrado para este estudo de Boston, mas também para um número de outros programas que se têm estudado. E, de facto, mais uma vez, só para reiterar, isto é bastante relevante porque nós não sabemos muito bem quais é que são os efeitos de investimentos neste tipo de programas universais. Por exemplo, nós não sabemos como é que eles afetam a vida dos participantes no longo prazo. Este estudo de Boston veio colmatar uma grande falha. E veio mostrar o quão produtivo é o investimento público, por exemplo, ou pode ser. Além disso, é relevante para nós, também portugueses, porquê? Porque este é um programa mais parecido com aquele que é oferecido, como eu disse, e da pouca evidência que existe, vem de dois contextos. Estes dois contextos são contextos muito diferentes daqueles que nós temos no sul da Europa e em muitas zonas dos Estados Unidos, e que são expansões de programas de pré-escola na Noruega nos anos 70 e 90, portanto, não só um país muito mais rico, com muito mais rendimento do que nós, mas também um contexto temporal muito diferente. Nos anos 70, as oportunidades das mulheres no mercado de trabalho eram muito diferentes das oportunidades hoje. Portanto, a presença da mãe em casa e a necessidade dela é muito diferente daquela que hoje existe. Existe também alguma evidência da Alemanha de expansões da oferta deste tipo de serviços. E os efeitos mostram também importantes desenvolvimentos a nível cognitivo, por exemplo, resultados escolares, e a nível socioemocional. O que é que isto socioemocional significa? Significa redução da probabilidade de ter problemas comportamentais, por exemplo, de ter mau comportamento na escola. Agora, eu disse-vos que ia-vos explicar o que é que nós muitas vezes fazemos para tentar trocar as coisas por miúdos, ou seja, quanto é que vale $1 que é investido neste tipo de programas relativamente à alternativa. Se eu pusesse o dinheiro no banco, por exemplo, vamos pensar desta forma. Eu vou-vos dar aqui um exemplo bastante simples. Que muitas vezes nós fazemos é fazer aquilo que se chama uma análise custo-benefício. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tenta-se muitas vezes, isto é natural na avaliação de políticas. Então, eu agora vou-vos dar um caso muito particular. Este caso deste programa do Head Start, foi pré-escola para crianças em famílias pobres, lançados nos anos 60 nos Estados Unidos. E, como eu vos disse, não existe um consenso de quais são os efeitos neste programa. Agora, nos anos mais recentes, tem-se chegado à conclusão que este programa, que pareceu durante uns tempos não ter efeitos em termos de resultados de exames escolares quando as crianças atingem a adolescência, está a tornar os indivíduos que participaram no programa e que eram pobres em melhores cidadãos demais. Como, por exemplo, tem reduzido problemas de saúde mental, tem reduzido taxas de obesidade, que são um importante indicador para a saúde futura, e tem reduzido uma coisa muito importante, taxas de encarceramento também. Por exemplo, aqui neste gráfico, que eu vos posso mostrar, este gráfico fui eu que produzi para um trabalho que fiz, e vou dizer o que é que isto aqui mostra. O que isto mostra? Este gráfico mostra que nós vamos comparar crianças que
quando elas tinham 3, 4 anos, puderam participar neste programa no Head Start. Ou seja, eram crianças que vinham de famílias pobres. E vamos comparar, estas crianças vamos pensar, são estas crianças na primeira bolinha, do lado esquerdo, ao lado da linha vermelha. São estas bolinhas do lado esquerdo da linha vermelha, o que é que elas mostram? Elas mostram a probabilidade de crianças que eram pobres, na idade de 3 e 4, a probabilidade de que elas, mais tarde, quando têm 20, 21 anos, tenham sido presas, ou tenham sido presas por alguma atividade criminal em que elas tenham estado envolvidas. E do lado direito, o que é que nós temos? Temos as mesmas bolinhas que mostram qual é que é a probabilidade que estes indivíduos têm de ser presos também aos 20, 21 anos, mas como eles estão do lado direito da linha vermelha, estes indivíduos eram indivíduos que já não deviam participar no programa, eram demasiado ricos. Eles não eram ricos, eles eram demasiado ricos, estavam ligeiramente acima da linha de pobreza para poderem participar no programa. Depois, estas bolinhas são pessoas, na realidade. Há muitas, cada bolinha tem muitas pessoas, nós estamos a calcular médias. E depois aquilo que nós fazemos, agora isto é um bocadinho mais técnico, é tentar perceber o que é que acontece em média em cada um dos lados da linha vermelha. E o que aqui, se vocês olharem aqui para o ponto zero, no eixo horizontal, o que é que nós vemos no ponto zero? É que nós temos indivíduos que são extremamente parecidos. A diferença é que um teve o azar de ser ligeiramente mais pobre, quando tinha 3, 4 anos, do que o outro que está do lado direito. É só a única diferença, são praticamente iguais em tudo. E o que isto mostra é que aqueles que tiveram acesso ao programa, que estão do lado esquerdo, têm menores probabilidades de taxa de encarceramento. E então o que é que nós fazemos neste estudo? Vamos comparar quais é que são os benefícios da redução de criminalidade associada a este programa, quais é que são os benefícios também da redução da taxa de obesidade, e a taxa de obesidade é refletida em uso futuro de mais serviços de saúde, o que torna um acréscimo para as despesas, e também outros benefícios de saúde que nós estudamos neste trabalho. Então, considerando estes benefícios todos, nós comparamos estes benefícios com os custos de participação no programa. Ou seja, os custos que o governo tem que pagar para ter uma sala de aula ativa, incluindo o espaço, incluindo pagar para educadores, tudo isso. E aquilo que nós encontramos é que a taxa de retorno de cada dólar neste programa é mais ou menos de 4%. Agora vamos perceber, qual é que era a alternativa deste dólar? Nós podemos pôr este dólar neste programa, mas podemos pôr este dólar noutro tipo de investimentos. Por exemplo, se vamos supor que comprar um investimento que é seguro, do qual nós sabemos o retorno. E este investimento é tipicamente, são tipicamente títulos do tesouro dos países desenvolvidos. Por exemplo, se tivéssemos investido em títulos do tesouro dos Estados Unidos, a taxa de retorno deste dólar seria cerca de 2,8% a 3,8%. Ou seja, aquilo que eu vos estou a dizer é que estes efeitos, que são medidos muitos anos mais tarde, são economicamente tão bons como investir em ativos financeiros. Ou seja, eles têm um benefício para a sociedade. E muitas vezes é assim que nós pensamos, economicamente, pensamos não só nesta análise de custo-benefício, mas pensamos também como é que a vida das pessoas vai melhorar para as tentar movimentar aos poucos do lado direito do gráfico inicial, do lado esquerdo, perdão, do gráfico inicial para o lado mais à direita, tentar quebrar o link. Se vocês quiserem colocar questões, podem colocar, não tem problema. Agora, muitas vezes quando nós fazemos estes estudos, tentar perceber como é que podemos quebrar o link e melhorar as possibilidades para crianças de níveis socioeconómicos diferentes, aquilo que nós tentamos perceber é tentar também porque é que os resultados são o que são. Porquê? Como? Porquê é que há uma redução da taxa de encarceramento? Porquê é que não há efeitos nos resultados dos exames escolares? Então tentamos perceber como que o acesso à pré-escola pode mudar não só as possibilidades das crianças
num determinado momento do tempo, quando elas têm 3, 4 anos, mas também no futuro. Por exemplo, a primeira alternativa, nós pensamos em determinadas alternativas. Isto é só um exemplo, agora vem aqui 3 alternativas que nos podem ajudar a perceber porque é que pode funcionar ou não. Por exemplo, se uma criança está numa pré-escola, mas numa pré-escola pública, como a de Boston, como este Head Start, como programa de pré-escola em Portugal, a primeira questão que se põe é qual é que seria a alternativa. E a alternativa podem ser várias, podem ser 2 em particular, mas podem ser uma pré-escola de má qualidade, por exemplo, numa zona má, com educadores que não tenham uma formação adequada, pode ser uma sala de aula sobrelotada, em que os educadores não dão atenção devida aos alunos porque o sistema pode não ser tão regulamentado e então admitem-se mais crianças do que deviam, ou pode ser o cuidado pela mãe ou pelos avós. E aqui há várias alternativas, aqui há 2 dimensões. Por exemplo, a qualidade do tempo da mãe e dos avós pode ser melhor ou pode ser pior do que o pré-escola, que nós estamos a analisar. Então nós temos que pensar, ok, qual é que foi a alternativa destas crianças que estiveram no pré-escola em Boston? Era uma alternativa de pior qualidade, eram mães com menos possibilidades de lhes dar atenção, ou com menos disponibilidades financeiras. Tudo isto entra na maneira como nós tentamos perceber os efeitos. Outra possibilidade é, ok, isto pode ter funcionado, porquê? Porque as mães agora têm tempo disponível. Ora, as crianças estão na pré-escola, as mães têm o tempo disponível para procurar emprego e entram ou reentram no mercado de trabalho. Isso pode aumentar o rendimento das famílias. E ao aumentar o rendimento das famílias, não só as famílias têm mais possibilidades para comprar, por exemplo, alimentos de melhor qualidade, e que as crianças tenham uma melhor nutrição e sejam melhores desenvolvidas com resultados no futuro, quando elas se tornam mais adultas, mas também pode reduzir o nível de stress em casa, se a família estiver restrita em termos de rendimento, ou seja, as famílias estão mais calmas devido a este rendimento extra da família e os pais têm mais tempo para as crianças, estão mais calmos a interagir com elas e tudo isso vai ter reflexos anos mais tarde em que as crianças tornam-se adultos mais calmos, menos prováveis de entrar em conflitos na escola, em entrar em atividades criminais, quando têm a possibilidade disso. E isso é um mecanismo que tem se falado bastante importante em alguns estudos. E, finalmente, outra forma, através da qual estes pré-escolas públicos podem influenciar a vida das crianças, é através não só da aprendizagem que os filhos têm, enquanto estão durante 5, 6 horas por dia na pré-escola, mas também aquilo que os pais aprendem. O que é que acontece? Os pais, no pré-escola, ao entregarem a criança em cada dia, na interação com outros pais, na interação com os próprios educadores, o que é que aprendem? Aprendem formas de interagir com os filhos em casa e aprendem formas de melhor contacto com as crianças que proporcionam um melhor ambiente familiar. Por exemplo, é um bocadinho aquilo que há uns anos atrás, nos anos 60, aquele Perry Preschool e aquele Caroline Abecedarian Program fizeram com pais muito pobres. Ou seja, os pais aprendem a que devem de ler às crianças, aprendem uma coisa bastante importante que é a nutrição adequada, coisa que são determinadas alimentações que são no futuro melhor para a saúde das crianças, e tudo isso mais tarde vai ter reflexos na vida futura do indivíduo. E aqui isto traz-nos um bocadinho ao outro lado, a um dos outros aspectos desta desigualdade, que é o que é que as famílias podem fazer. Além desta pré-escola, os pais fazem investimentos fundamentais nas crianças. Aquilo que nós em economia e educação nós chamamos do capital humano. Este capital humano é mesmo pensar que a criança vai receber diferentes inputs, ou seja, vai receber diferentes tipos de investimentos de diferentes partes. Vai receber do pré-escola, público, pode receber tempo dos pais,
pode receber dinheiro dos pais em termos de melhor educação, melhor nutrição, mais livros, mais brinquedos didáticos. Então, o que é que acontece? E tudo isto, o tempo e a qualidade do tempo que os pais passam com as crianças vai ser refletido na vida futura. Agora, aqui vocês podem pensar um aspecto fundamental. Muitas vezes, quando nós estamos a decidir um investimento, seja investimento nos filhos ou investimento em ativos financeiros, muitas vezes nós não sabemos o retorno desses investimentos. Ou seja, qual é que é o ganho que um pai hoje tem de passar uma hora a ler um livro ao filho ou numa conversa? Não sabe qual é o ganho disso. E os pais não sabem. E muito menos sabem os pais destas crianças pobres, destas crianças que no gráfico inicial estavam do lado esquerdo no gráfico. Estas famílias muitas vezes nem sequer têm os fundos para serem capazes de fazer face às necessidades mais básicas. Como é que se pode exigir que os pais leiam às crianças e passem tempo com as crianças? É complicado. Então, há aqui vários aspectos entre política a considerar e nos próprios estudos. Só para nos dar aqui uma ideia, e de facto esta parte do desconhecimento do retorno dos investimentos e também muitas vezes o dar um bocadinho de informação, o quão pode ajudar, o quão importante pode ser para a vida dos indivíduos. De facto, então se vamos pensar, temos estes investimentos em educação. Então o que é que os pais fazem? Os pais podem comparar, ao decidir investir, passar tempo com as crianças, o que é que elas comparam? Comparam o retorno expectável na vida futura, daqui a 20, 30 anos desta criança, com os custos deste momento de investir em educação dos filhos. E o que é que são os custos? É menos tempo para descansar, menos tempo para poder trabalhar, ou seja, existe o valor de propinas, mensalidades com escolas e atividades, ou seja, se os pais não sabem qual é que é o retorno, mas sabem muito bem qual é os custos, eles podem saber o que vão fazer no futuro, o que é que vão fazer em cada momento. Mas aquilo que acontece é que muitas vezes providenciar informação acerca do retorno do investimento, de qualquer investimento, altera as decisões das pessoas. Existem vários estudos nisto. Existe aqui um estudo que acho bastante interessante, que é um estudo que um economista fez em 2010, e o que é que ele fez? Ele fez duas coisas. Primeiro, pegou em alunos do 8º ano de escolaridade, na República Dominicana, e perguntou-lhes, fez uma questão simples: quanto é que vocês acham que vai ser o vosso rendimento do trabalho quando vocês tiverem 30, 40 anos, se hoje decidirem ficar mais um ano na escola? Ou seja, passarem do 8º para o 9º ano. Não se esqueçam que na República Dominicana a situação é bastante diferente de Portugal, portanto, uma pessoa com 15 a 6 anos começar a trabalhar pode ser um importante rendimento para a família e para ela. Então, e aquilo que ele encontrou destas perguntas às pessoas foi que, de facto, os estudantes do ensino do 8º ano de escolaridade não têm uma ideia muito clara de qual é que é o ganho futuro, que pode ter mais um ano de educação. E depois o que é que ele fez? Ok, então as pessoas parece que não têm a informação clara dos benefícios. Então o que é que ele fez? Ele pegou neste grupo todo de alunos, de forma aleatória dividiu-os em dois, e um grupo de alunos deu-lhes informação de qual é que é o retorno. Disse: olha, vocês ficarem na educação, na escola mais um ano, vocês vão ganhar X. E este X é mais alto do que o X que os alunos tinham providenciado como informação esperada, com o retorno esperado. E o que é que ele encontrou? Ele encontrou que 4 anos depois de ter dado a informação às pessoas, estes alunos, ele verificou que aqueles alunos a quem foi dada a informação, que eram exatamente iguais àqueles a quem não foi dada a informação, foram muito mais prováveis de completar mais escola, mais anos de escolaridade, do que aqueles alunos a quem não foi dada a informação. Ou seja, só o simples dar informação aos indivíduos
alterou a sua decisão e alterou de forma importante para o futuro. Ora, então, só agora em termos de conclusão, investir em educação é de facto uma forma de reduzir desigualdades, ou seja, de tentar melhorar a mobilidade social de crianças de famílias pobres. Agora, há também o lado reverso disso. E o lado reverso disso é muito palpável no dia-a-dia. Ou seja, existe diferença muito grande na qualidade, por exemplo, das escolas. Há escolas com melhores professores, há escolas com menos alunos professores. Eu só vos queria dar esta iluminação, é que existem também, nem tudo é perfeito, como poderia parecer até aqui. Existem preocupações muito grandes da nossa parte, investigadores, em que realmente há também desigualdades que podem até ser agravadas mesmo no sistema educativo, público ou privado. E algumas universidades e escolas podem não levar a ter os melhores resultados. Isto é algo que nós estudamos no dia-a-dia. Então, só mais ou menos, só para concluir, vocês agora têm então 3 questõezinhas relacionadas com aquilo que eu apresentei. Vocês, se tiverem dúvidas, podem enviar um e-mail, estou disponível para responder. E na segunda-feira estou curiosa por discutir com vocês um bocadinho mais acerca destas questões de desigualdade, nomeadamente desigualdade que aparecem no início da vida e como é que se pode tentar reduzir essa desigualdade.